Amados irmãos, é uma alegria muito grande de estar com os irmãos nesta noite. Eu creio que essa é a terceira vez que nós estamos com essa igreja tão linda, pastor. Essa igreja está sempre vibrando, sempre linda, sempre aprendendo com o Senhor e sendo sempre submissa ao Senhor. Então, o meu coração está cheio de alegria por ter esta oportunidade, esse privilégio de estar nesta noite encerrando o mês do lar. Eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada a Evódia, que também foi o instrumento que Deus usou para lançar esse convite. E realmente, queridos, eu estou feliz por estar aqui. E desde a hora que eu entrei aqui, eu senti algo diferente na igreja. E este algo diferente é a presença do Senhor aqui conosco. Louvado seja o Senhor por isso. Porque este lugar, como o pastor falou, foi separado para o uso exclusivo do Senhor. Esse lugar foi dedicado ao Senhor. E por isso, Ele está aqui presente através da vida dos irmãos, através das nossas vidas. Quando foi passado o tema, minha família no altar, gente, eu vibrei. Eu amo família. Eu amo esse projeto de Deus. Nós cantamos agora que a família não foi um projeto de homem. A família é um projeto de Deus para as nossas vidas. E tudo que Deus faz é muito bom, não é verdade, irmãos? Tudo que Deus faz é presente dele para as nossas vidas. E eu queria começar minha palavra nesta noite compartilhando com vocês uma experiência que eu tive na minha família. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Eu sou filha de pastor, nasci no lar de pastor. E meu pai era um homem que amava a Deus com toda a intensidade da vida dele, com toda a intensidade do ser dele. Em nossa casa, todos os dias, mas era todos os dias mesmo, irmãos, todos os dias, antes do almoço, o papai fazia o culto doméstico conosco. Depois, todas as noites, nós tínhamos que ir para a igreja, para as congregações. A igreja tinha várias congregações. Nós estávamos ali na cidade de Fortaleza, lá no Ceará, muitas congregações. Então, todas as noites, nós saíamos, toda a família ia para as congregações ou ia para os cultos nos lares, desde o pequenininho até o mais velho. Eu era a segunda filha do casal. E uma noite nós estávamos jantando, e depois do jantar o papai já começou a levantar. Gente, vamos embora, estamos na hora de ir para a igreja. E tinha na nossa casa uma moça que tocava violino muito bem. Ela era uma grande violinista. E ele disse: Geisa, onde que está o seu violino, minha bichinha? Aquele jeito nordestino, né? Ela disse: pastor, está no meu carro lá do outro lado da rua. E minha irmã, de 5 anos, ouvindo aquilo, saiu correndo de casa e atravessou a rua. E quando ela atravessa a rua, o carro atropela a minha irmã. E aquele motorista, com a janela aberta, ele disse: nossa, peguei um cachorro. E a pessoa que estava do lado disse: não é um cachorro, foi uma criança que você pegou. Em vez dele parar, ele passou a primeira e acelerou o carro e passou por cima da minha irmã, só que pela graça de Deus, ela ficou no meio das 4 rodas. E aquele era um carro velho, antigo, aqueles grandões, que tinha aquele bujão assim, embaixo do carro, e aquela parte do carro saiu arrastando ela no calçamento, e ela foi virando uns 3 metros, e caiu no buracozinho que tinha na rua. E meu pai ficou tão angustiado quando ele viu aquilo, que em vez de socorrer a filha, ele entrou no carro e saiu correndo atrás do homem. E nós ficamos ali, sem saber o que fazia. Minha mãe pegou minha irmã no colo, e ela estava sangrando pelo nariz, estava sangrando pelo ouvido, e já desmaiada e desacordada. 5 aninhos ela tinha. E nós colocamos ela no carro, meu irmão, minha mãe, eu e a Geisa, que era ela era uma dentista, essa violinista, nós colocamos a minha irmã no carro e fomos correndo para o hospital. Eu tinha 10 anos, irmãos, mas aquela cena nunca mais saiu da minha mente. Eu vi minha irmãzinha rolando naquele calçamento. Eu vi e ouvi o que o médico disse para minha mãe. Ela estava desacordada,
o nariz sangrando, o ouvido sangrando, e o médico disse para minha mãe, esta criança, eu não dou a vida para ela. Só depois de 48 horas é que nós vamos ver se ela vai viver ou não. E eu me lembro, minha mãe chorando muito, e depois, quase de 40 minutos, depois meu pai chegou, e meu pai chorava muito, minha mãe chorando muito, e nós não sabíamos o que fazíamos naquele momento. E o médico disse, olha, não temos nada para fazer, temos que esperar as 48 horas e ver o que vai acontecer. Ela teve uma fratura de base, eles tiraram uma radiografia e viram que ela tinha tido uma fratura de base e também quebrou a perna, e a fratura da perna também está muito feia, e ela estava ferida nos braços, nas pernas. E eu me lembro que a mamãe ficou com a Meire ali no hospital e nós voltamos para casa. Os irmãos podem imaginar como estava o coração do papai, como estava o nosso coração. Quando nós chegamos em casa, o papai disse, filhos, vamos todos lá para o meu quarto. E lá no quarto do meu pai e os filhos todos, nós passamos aquela noite todinha. Meu pai com os joelhos em terra e o rosto no chão. E eu me lembro o papai clamando pela vida da Meire. E o papai agradecia, ele levantava e dizia, eu te agradeço, Senhor, pela vida da minha filha, mas eu te peço, Senhor, que tu deixes a minha filha aqui conosco. E nós estávamos orando a noite toda. E de manhã cedo, já cansados, nós fomos deitar para descansar um pouco. E a nossa igreja Batista de Monte Castelo, lá em Fortaleza, tinha um programa de rádio. E todos os dias também tinha esse programa de rádio. Papai foi para a rádio fazer o programa e nós ficamos ali. Depois de 24 horas, nós voltamos ao hospital, mamãe ficou o tempo todo. E o papai chegou lá no hospital e o médico disse, olha, pastor, eu não sei o que aconteceu. O médico não era crente, mas sabia que o papai era um pastor. Ele disse, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas sua filha acordou. E a Meire acordou, e já acordou querendo comer, parou o sangramento do nariz, havia parado o sangramento do ouvido, e ele disse, eu disse para o senhor que seria 48 horas. Nós vamos aguardar as 48 horas, mas o sangue parou, não tem mais sangramento na cabecinha dela, e ela agora está querendo comer, já está com sono, mas ela quer comer, então dá comida para a menina, vamos alimentar. E depois de 48 horas, a Meire já estava sentada na cama, comendo, já querendo brincar, já conversando, e o médico disse, agora não temos mais nada para fazer, a não ser cuidar da perna, que a fratura da perna foi muito feia. E aí eles colocaram a Meire lá na área de ortopedia, e eles colocaram gesso daqui até os pés, tudo, o corpo todo. Só tinha um lugar onde eles deixaram aberto para fazer as necessidades fisiológicas, e na pontinha do pé que tinha um pouquinho de abertura, mas daqui até o pé. E depois mandaram embora para casa. E a Meire veio para casa. E vamos começar agora uma nova luta, que era a luta do gesso. Irmãos, Fortaleza é uma cidade muito quente, muito quente. A temperatura de Fortaleza varia de 35 a 40 graus. Era esta a temperatura. E o médico disse, depois de 2 meses, o senhor volta aqui para nós tirarmos uma radiografia e ver se está tudo certinho para a gente tirar esse gesso. E depois de 2 meses, quando nós voltamos, papai levou a minha irmã no hospital, que eles bateram a radiografia, a perna dela, que eles tinham colocado o osso direitinho, foi aqui na coxa, direitinho, o osso estava deste jeito. E ele disse, nossa, que coisa, nós vamos ter que agora colocar esse osso num lugar, e não temos como fazer de outra maneira, a não ser quebrar de novo a perna com sangue frio, e colocar o osso no lugar. Eu estava na clínica, junto com o papai e com a mamãe, e os gritos eram alucinantes da minha irmã, porque eles quebraram a sangue frio e colocaram aquele osso novamente no lugar e engessaram tudo de novo, aquele gesso até o pé. E ele disse, pastor,
o senhor vai levá-la para casa e depois de um mês o senhor traz de novo, para ver como é que está acontecendo na perna dela. E nós fizemos assim, o papai fez assim, levamos para casa e depois de um mês, não chegou nem um mês, o papai levou de volta a Meire lá no centro de ortopedia. E sabe, irmãos, quando nós chegamos naquele centro de ortopedia, o osso que ele tinha colocado assim, engessado tudo, voltou para o mesmo lugar, no mesmo lugar, na mesma posição, o osso estava assim novamente. E o médico disse, pastor, não tenho mais condições de fazer essa criança sofrer. Já está muito traumatizada essa criança, muitos traumas já aconteceram com ela. Então, nós não vamos fazer mais nada. Eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou para um congresso no Rio de Janeiro, e aqui não tem as peças para fazer uma cirurgia, mas eu vou fazer uma cirurgia na menina. Ela vai ficar com um pequeno defeito, porque ela está em fase de crescimento, 5 aninhos, mas vai ficar com um pouquinho de defeito. Mas é melhor do que fazermos tudo de novo e depois se esse osso voltar para o mesmo lugar. Então, o senhor leva para casa, eu vou para esse congresso, daqui a 20 dias eu estou de volta do Rio de Janeiro, trazendo todas as peças para fazer a cirurgia. E o papai disse, ok. Depois de 7 dias, que o papai trouxe a menina para casa. Irmãos, no calor de quase 40 graus, o corpinho da Meire começou a apodrecer por causa do gesso. Muito calor, sem tomar banho, as costas dela, o gesso bastava assim um pouquinho, estava tudo já apodrecendo, cheio de feridas. E o papai disse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou pegar e vou mandar cortar esse gesso e tirar esse gesso e deixar a menina sem gesso nenhum. Vamos ter que cuidar das feridas, porque depois, na hora da cirurgia, se tiver todo ferido o corpo, vai ser pior. E ele foi lá, trouxe um homem, e o homem com a serrinha cortou todo aquele gesso, jogou aquele gesso fora, e a minha irmã estava em feridas nas costas, aqui pela barriga, nas perninhas, toda ferida, por causa do calor muito grande, muito forte. Começamos a tratar, a mamãe começou a tratar o corpinho dela. 4 dias já estava tudo sarado. E ela começou a querer sair da cama, ela queria brincar no chão. E um dia, ela estava na caminha dela, chegou um homem na minha casa, bateu no portão e disse, senhora, é aqui que tem uma menina que está com problema na perna, quebrou a perna, foi atropelada. A mamãe disse, é. Ele disse, eu ouvi isso pelo rádio. E Deus me mandou hoje aqui para orar por ela. E a mamãe disse, ele perguntou, eu posso entrar para orar por ela? E a mamãe disse, pode entrar. E ele entrou, e a Meire estava deitada ali. E ele disse, filha, você crê que Jesus pode curar você? E ela disse, eu creio. Aí ele disse, então, eu vou orar para Papai do Céu para curar a sua perna. Se você crê, Papai do Céu vai curar a sua perna. Irmãos, nós nunca vimos aquele homem. E depois disso, ninguém nunca viu mais aquele homem. Ninguém conhecia aquele homem. Mas ele disse para a mamãe assim, olha, a palavra de Deus diz que quando alguém está enfermo, deve ungir com óleo. E eu quero ungir a sua filha. Posso? A mamãe disse, claro que pode. E ele começou a ungir o corpo da minha irmã. E ele disse, Senhor, a obra já está feita. Eu te obedeci. Agora cura essa perna. Em nome de Jesus, amém. E foi embora. E aquele homem foi embora. E nunca mais nós vimos esse homem. Mas depois, no outro dia, a minha irmã já não queria mais ficar na cama. Também não queria ficar em cima do lençol que a mamãe colocava. Ela começou a engatinhar. E ficou engatinhando. E o médico está lá no Rio. E daqui a pouco, depois de 2, 3 dias, ela estava com as mãozinhas na parede e já começando a andar com as mãozinhas na parede. E um dia, quando ela estava segurando na parede, a mamãe chamou o papai e disse, João Batista, olha o que está acontecendo com a Meire. Ela está andando e todo mundo ficou com medo. E ela, não está doendo, papai, eu quero brincar. E depois de uns 10 dias, aquele médico voltou do Rio e ligou, pastor, traz a filha aqui para a gente fazer a cirurgia. E o papai explicou para ele que tinha tirado o gesso porque estava toda ferida. E ele disse, mas traga aqui, pastor.
E quando a Mary chegou lá, ele colocou ela em cima da mesa, e ele começou a medir as pernas. E ele dizia, não pode ser, não pode ser. E ele colocava as perninhas dela e todas as duas perninhas iguaizinhas. Não pode ser isso. E ele, com a radiografia que ele havia tirado antes de ir para o Rio de Janeiro, e o osso estava assim. A perna deveria estar menor. E não estava menor, estava todas iguaizinhas, as duas iguaizinhas. Esse eu vou mandar tirar a radiografia. Eu não estou crendo nisso que eu estou vendo. E quando ele tirou a radiografia, irmãos, a perna da minha irmã, o osso estava desse jeito. E não havia mais marca nenhuma. Aquela foi a maior lição que eu recebi na minha vida. O que é uma família no altar de Deus? O que é uma família seguir a um Deus poderoso, um Deus verdadeiro e um Deus vivo? Como é precioso quando a família está no altar do Senhor, servindo a esse Deus precioso, poderoso, que pode fazer muito mais além daquilo que podemos imaginar ou pensar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu orei muito a Deus, para que Deus me desse a mensagem desta noite. E Deus me levou a Deuteronômio 6, e vamos ler de 4 a 9. Todos fiquem com suas Bíblias abertas, porque Deus vai nos falar, vai falar ao nosso coração através desse texto. São apenas 6 versículos, mas que preciosidade são esses 6 versículos para a família e a família de Deus. Todos já abriram? Vou falar com o pastor. Quem não abriu, diga misericórdia. Todos já abriram, né? Vamos ler todos juntos, irmãos? Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Eu vou pedir uma coisa a vocês. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos? Vocês com a Bíblia aberta, nós vamos ler esse primeiro versículo aqui, o versículo 4. Em vez de nós falarmos, ouça, ó Israel, nós vamos dizer, ouça, Igreja Batista Aliança, tá bom? Vamos falar assim? Vamos dizer todos juntos? Ouça, Igreja Batista Aliança, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Podeis assentar. A palavra de Deus começa nos chamando a atenção. Ouça. Ouça, Igreja Batista Aliança. Ouça. Este ouvir, esse chamado para nós ouvirmos, significa o seguinte: você que está aqui nesta noite, está preocupado com alguma coisa que ficou na sua casa. Ou você está preocupado com alguma coisa que tem que pagar amanhã. Ou preocupado com alguma coisa porque tem mágoa no seu coração. Deus está dizendo nesta noite o seguinte: ouça, ouça. O Senhor Deus é o único Deus. Esqueça lá fora. Coloque agora sua mente, seu coração aqui dentro, para ouvirmos o que Deus vai falar nesta palavra. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E ele começa a falar alguma coisa agora muito importante. Ele vai trabalhar as nossas vidas na integralidade do nosso ser. Corpo, alma e espírito. E olha o que ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o quê? De todo o quê, irmãos? Coração. Mas o que é o coração? O coração, na acepção bíblica, é o centro da nossa vida. Não é esse músculo propulsor do sangue. O coração,
na acepção bíblica, é onde nós pensamos, onde nós idealizamos, onde nós sonhamos, onde nós projetamos, aonde são estabelecidas as nossas crenças. E sabe onde é que são estabelecidas nossas crenças? Na nossa mente. Então, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua mente. Mente, porque aqui que se estabelecem as crenças, aqui é que estabelece os pensamentos, aqui é que estabelece os nossos projetos de vida, os nossos sonhos. E Deus está dizendo, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todos os teus pensamentos, com todos os seus ideais de vida, com todos os projetos de vida. Porque sabe, irmãos, tudo que nós pensamos, nós sentimos e nós comunicamos. Nós pensamos, nós sentimos e nós comunicamos. E Deus está dizendo nesta noite, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua mente, com todos os seus pensamentos. Tudo que é pensamento que passar na nossa mente, ame o Senhor. É isso que o Senhor está falando. Depois ele diz o seguinte, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua alma. Com todo o quê, irmãos? Alma. A alma é onde reside os nossos sentimentos. É na alma que nós sentimos saudades, é na alma que nós sentimos alegria, é na alma que nós sentimos tristeza, é na alma que nós às vezes ficamos com ira, com mágoa, com ressentimentos. E Deus está dizendo nesta noite, ame ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos, com todo o amor da sua vida. Quando eu encontrei esse homem lindo aqui, eu acho o meu marido lindo. Não é porque eu estou na frente dele, não, mas eu falo isso muito para ele. E é bom a gente olhar para o nosso marido e ver aquele homem maravilhoso, aquele pãozão, aquele príncipe. Quando eu olho para o meu marido, quando eu olhei para o meu marido, meu coração se enche de amor. Meu ser fica todo cheio de amor. Mas eu tenho dito para ele o seguinte, querido, eu te amo tanto. Mas mais do que a você, eu amo a Jesus. Meu coração está cheio de amor por Jesus Cristo. Meu coração está cheio de amor por Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma. Com todo o amor que você tem, ame ao Senhor teu Deus. Depois ele fala mais alguma coisa. O que ele fala? Com todas as tuas forças. A força, ela é manifestada através do nosso corpo. Os halterofilistas, quando eles vão pegando os pesos, ele vai pondo aquelas barrinhas de peso, e ele vai levantando. Como é que ele levanta? Com o corpo. E o corpo manifesta a força. Com toda a tua força. A força está no corpo. O que a palavra de Deus está nos ensinando esta noite? Que nós devemos amar a Deus com nossa mente, com nossa alma e com nosso corpo. É a integralidade do nosso ser. Nós fomos formados por Deus, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E é com todo o nosso ser que a palavra de Deus está dizendo, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todos os teus pensamentos, com todo o teu amor e com todo o teu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Num versículo só, tem um ensinamento profundo, igreja. Esse ensinamento é profundo. Como nós queremos ser felizes? Como nós queremos ser prósperos? Aqui está o segredo da felicidade da família. Aqui está o segredo da felicidade da pessoa humana, da vida. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todo o nosso corpo. Pais, Deus está falando nesta noite ao seu coração. Ame a Deus desta maneira. E agora ele continua nesse texto dizendo, e que todas estas palavras estejam aonde? No seu coração. Onde é que está o nosso coração? Na acepção bíblica?
Na sua mente. Essas palavras fiquem gravadas na sua mente. Na sua mente. Mente. Mente é a coisa mais preciosa. Eu fico fascinada quando eu vejo a mente humana. Que potencialidade que nós temos através da nossa mente de criar. E sabe, eu tive uma aula com Augusto Cury. Ele é um cientista, ele é um pesquisador da mente. E na aula que ele estava dando, ele disse: vocês sabem, alunos, a mente é algo fascinante. E tudo que você grava, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você toca, tudo que você degusta, grava-se na mente e nunca mais, mas nunca mais se esquece. E ele estava mostrando que a nossa mente é uma das partes do corpo, que é a primeira coisa que é formada no ventre. Quando a criança está no ventre, já vai se formando a mente da criança. E ela já vai recebendo todas as informações. E as informações que ela recebe no ventre permanecerão até a morte dela. Por isso que hoje nós temos o pré-natal e os médicos dizem assim: vem o papai, vem a mamãe, e começa a ensinar o papai e a mamãe a acariciar a barriga, a falar na barriga para o bebê ouvir a voz do papai, ouvir a voz da mamãe, não é verdade? Hoje é assim. Por quê? Porque já foi cientificamente provado que a pessoa, quando está sendo gerada no ventre da mãe, a primeira coisa que se forma é a mente. E tudo que se passa para a mente nunca mais se esquece, nunca mais se apaga, nunca mais sai. Não é como um computador que a gente pode colocar uma tecla lá, delete, ou dar um boot. Não acontece isso com a pessoa humana. A mente é algo fascinante e essa mente foi criada por Deus. E ele disse que todas essas palavras que eu te ordeno estejam na sua mente. Que palavras são, irmãos? Que Deus está ordenando aqui, agora, nesse momento. Quais são as palavras que Deus está ordenando? Nessa palavra aqui: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E agora, que estas palavras estejam no teu coração. E depois, quando está no teu coração, comece a ensinar a quem? Aos filhos. Pais queridos, você não pode ensinar algo que você não conhece, que você não estudou, que você não gravou. Pais, nós só podemos ensinar sobre Deus quando nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus. Se você não conhece a Deus, se você já não teve a sua experiência com Jesus Cristo, se você não conhece esta palavra, você não tem condições de ensinar aos seus filhos. Mas se você conhece, se você já teve a sua experiência com Jesus Cristo, se Jesus está sentado no trono da sua vida, você vai ser ungido por Deus para ensinar aos seus filhos. E ele diz assim: e hoje eu te ordeno que ensine essas palavras. Ensina com persistência. O que está escrito aí, irmãos? Pode falar bem alto. Ensina de que maneira? Com persistência. Ensina-as com persistência aos seus filhos. O que é a palavra persistência? É estar firme, constante, não baixar a guarda. Não é ensinar com persistência só quando as coisas estão bem. Eu estou comprando um carro lindo, eu vou ensinar meu filho que Deus é muito bom porque Ele está me dando o carro. Eu vou ensinar meu filho porque Deus é muito bom porque está nos dando uma casa, está nos dando mobília nova. Mas ensinar com persistência na hora da provação. Ensinar com persistência na hora da dor. Ensinar com persistência na hora que nós estamos carentes ou com carências na nossa vida. É persistente, é todo tempo, toda hora, todo momento. Essas palavras que estão gravadas aqui na minha mente. Que Deus é o único Deus. E que eu amo a Ele de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu corpo. É ensinar desta maneira, persistente. Persistência é não baixar a guarda. Vamos ver o que ele diz mais. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver aonde, irmãos? Vamos ler alto, gente, para ficar bem gravado. Converse com eles aonde?
sentado em casa. Sentado em casa. Vamos pensar no sentado em casa. Gente, hoje os dias estão tão difíceis, né? É uma correria tão grande. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e amanhece o dia todo mundo correndo, cansado, e vai para cá e vai para lá. Às vezes não dá tempo de sentar, parar com os filhos. Parece que os filhos, as crianças hoje são mais ativas do que as crianças do passado. Não é verdade? Muito agitados. E muitas vezes não temos tempo para parar e conversar com os nossos filhos. Mas a Bíblia está dizendo, para, sentado com eles em casa. Irmãos, na nossa experiência, quando os meus filhos eram pequenos, eles eram normais, como qualquer outra criança. Gostava de pular, gostava de gritar, gostava de correr, gostava de brigarem. Eles brigavam também em casa. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, me dê sabedoria para passar e ensinar a tua palavra aos meus filhos. E quando eles estavam brigando, eu parava tudo, irmãos, parava tudo. Sentava eles assim e dizia assim, filhos, é dessa maneira que Deus nos ensina para sermos felizes? Eles já iam ficando com a roxinha assim. Hein? Fala para a mamãe. E começava ali uma oportunidade de ensinar sobre o amor, amar ao próximo, perdoar, sobre perdão, sobre amor. E ali nós íamos caminhando, ensinando aos nossos filhos, aproveitando todas as oportunidades. Por que a Bíblia diz sentado com eles? Porque quando você se senta, você tem a oportunidade de olhar nos olhos do seu filho. É muito importante você falar com a criança olhando nos olhos dela. E ela também olhando nos seus olhos. Quando você fala com a criança olhando nos olhos dela, automaticamente ela está olhando para os seus olhos. E você está falando com seus olhos. Você fala com o seu rosto. E quando Deus diz, senta, ensina sentado na sua casa. Quando Deus diz isso e quando nós cumprimos a palavra de Deus, irmãos, eu creio na unção de Deus. Que quando você senta para ensinar o seu filho, Deus unge você de tal maneira que ele não vê o seu rosto, ele vê a glória de Deus estampada no seu rosto. Isso faz toda a diferença. Quando o filho vê um pai que está ensinando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, o rosto dele transparece a glória de Deus e ele começa a ver Deus na vida do seu pai. Ele começa a ver Deus na vida da sua mãe. E ele começa a ver Deus na vida do lar que teme ao Senhor. Senta. Para tudo. Senta e dá atenção para o seu filho. Muitas vezes nós ficamos sentados horas e horas diante de um computador. Mas não temos tempo para sentar e conversar com o nosso filho. Quantas vezes nós ficamos horas e horas em frente da televisão. Todo mundo na frente da televisão. Mas ninguém está conversando um com o outro sobre as grandezas de Deus. Lembre-se, irmãos, lembre, igreja, que tudo que nós ouvimos fica gravado. E depois que grava, nunca mais sai. Nunca mais se apaga. É ali, a televisão tem sido uma grande professora para dentro dos nossos lares. Internet tem sido um grande professor dentro dos nossos lares. O que está passando na televisão? Os irmãos sabem. O que está passando na internet? Os irmãos sabem. Quantos maridos que estão viciados na internet em pornografia? Deixando que a graça de Deus ilumine a sua vida e ele seja realmente o homem da casa, o varão de Deus, o sacerdote do lar para abençoar a sua casa. Quanto tempo nós estamos gastando com a palavra de Deus, quando ela diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa semana eu estava ministrando a um casal, e ele estava dizendo, pai, está tudo escuro, eu não consigo enxergar a saída, eu estou no fundo do poço. Por quê? O que está no teu coração? O que está na tua mente? Porque a palavra de Deus diz, lâmpada é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Depois a palavra de Deus diz, agora depois de sentado, qual é o outro passo? Andando com ele. Está vendo como é a persistência? Sentado,
agora andando. Eu estava pensando, Senhor, como é que é andando? Como é que a gente ensina os nossos filhos andando? E Deus me mostrou o seguinte, irmãos. Quantas oportunidades, às vezes, a gente perde de ensinar os nossos filhos? Quando você está andando com ele, levando para a escola, de repente estão os passarinhos lá. E os passarinhos vêm comendo. Às vezes vou pegar meu netinho lá na escola, e às vezes paro o carro debaixo daquele estacionamento que tem aquelas árvores, e está cheio de passarinho lá. E uma vez eu disse para eles, filhos, vem cá dar uma olhadinha. Olha aquele passarinho lá comendo. E eles ficaram olhando aquele passarinho comendo. Eu disse, vocês estão vendo alguém ali botando alimento para aquele passarinho? Não tem ninguém aqui não, vó. Não tem ninguém aqui não. Eu disse, pois é, sabe, não tem ninguém mesmo alimentando aqueles passarinhos, mas Deus está alimentando. Olha a comidinha no biquinho dele. E fui mostrando para eles. E eu mostrava para meus filhos. Irmãos, mostre para os nossos filhos. Porque a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Oh, maravilha. Eu fico tão emocionada quando eu penso e quando eu leio isso. A natureza revela a glória de Deus. Jesus disse assim para aquela multidão que vinha tão preocupado, tão ansioso. Jesus sabia da ansiedade. Por que vocês estão ansiosos? Olha para as aves dos céus. Elas não trabalham, mas o Senhor está alimentando. Depois ele mostra aquele lírio lá no campo, no brejo, branquinho, lindo, maravilhoso. Ele disse assim, olha agora para os lírios do campo. Olha como eles estão vestidos. E eu te digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nós precisamos ensinar os nossos filhos quando estivermos andando com eles. Sabe, gente? Geralmente a gente pega os nossos netos, agora são os netos, né? Os filhos do pastor Alney Júnior, que faleceu. Nós levamos eles lá para o zoológico. E chegamos lá no zoológico. O Basílio e eu vamos caminhando e vamos dizendo para ele, filhos, está vendo esse animalzinho aqui? Está vendo esse? E vamos mostrando a natureza de Deus, expressando a glória de Deus. O outro, depois a Bíblia continua falando ao nosso coração. Andando pelo caminho. E depois qual outro passo? Ao deitar. Ao deitar. Vocês estão percebendo que Deus está nos ensinando? Que é persistentemente, cada ponto, cada passo, cada momento. Ao deitar. Eu fiquei pensando, meu Deus, ao deitar. E Deus começou a falar ao meu coração. Ao deitar, sim, filha. Porque quem dá o sono sou eu. O sono é um presente de Deus. Quantas pessoas estão gastando muito dinheiro em remédios para dormir, porque não tem sono? Então nós precisamos falar para os nossos filhos, filhinho, você vai deitar agora e você vai dormir. Sabe por quê? Porque o sono é um presente de Deus. Filhinho, olha a cama gostosa. Essa cama foi papai do céu que deu. E vai ensinando aos filhos. E diga como o salmista disse. Eu em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E depois, a Bíblia diz o quê? Ao deitar e ao levantar. Terminou a noite, vamos chamar os nossos filhos para levantar? Geralmente, a gente está tão afobado, às vezes acorda atrasado, né? Filho, levanta. Vamos levantar que estamos atrasados, está atrasado. E o filho já se levanta tão agoniado, com aquela correria, com aquela pressa. Mas o que a Bíblia está dizendo? Ao levantar. E sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Isso é a Bíblia que está ensinando quando nós levantarmos os nossos filhos, mesmo que a gente esteja atrasado. Para um pouquinho, respira um pouquinho, acalma o teu coração. E chega lá, filhinho, bom dia. Olha que maravilha, você deitou e você dormiu. E você acordou porque o Senhor te sustentou. Vamos levantar, filhinho? Hoje esse é o dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos nos regozijar nele, vamos nos alegrar nele. E já vai chamando o filho para a adoração. O lar que está no altar do Senhor tem as 24 horas de adoração. O altar do Senhor não é só aqui. O altar do Senhor é na nossa casa. O altar do Senhor é no nosso carro. O altar do Senhor é caminhando com eles. É ao deitar, é ao levantar. Lá está o altar do Senhor, a oportunidade de ensino. Depois, ele diz o seguinte, agora,
Amarre-as como sinal nos braços. Amarre-as, essas palavras, esses ensinamentos, como sinal nos braços. Amados, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, nós temos que pegar os textos bíblicos e amarrar nos nossos braços? É isso que o Senhor está falando? E Deus falou no meu coração, não é isso. Os braços falam. Os braços, é com nossos braços que nós pegamos os nossos filhinhos para ninar eles, não é? Quando eles nascem, como é gostoso pegar aquele bebezinho, ficar balançando, pondo eles para dormirem. É com os nossos braços que nós abraçamos os nossos filhos. É com nossos braços que nós acariciamos os nossos filhos. Mas também é com nossos braços que nós levantamos os nossos filhos. E é com os nossos braços que nós empurramos os nossos filhos para baixo. É com os nossos braços que nós também batemos os nossos filhos. Não estou dizendo que não deva bater. O pai que ama o seu filho, corrige o seu filho. Corrige o filho que ama. Mas é com nossos braços também que nós batemos, às vezes, desordenadamente. Nunca faça isso, pais. Nunca bata no seu filho com raiva, com ira. Mas bata no seu filho para corrigi-lo com amor. Também é com nossos braços que nós podemos pegar uma arma e matar o nosso pai, a nossa mãe, ou um pai mata o filho. É isso que nós estamos vendo todos os dias na televisão. Pais matando filhos, filhos matando pais. Os braços falam, os braços transmitem uma mensagem. Por isso que a palavra de Deus diz, agora põe nos teus braços esta palavra. Esta palavra deve estar toda permeada nos seus braços, para você acariciar com amor, para você levantar o seu filho, para você colocar o seu filho no caminho que ele deve seguir. E depois ele diz, agora prende-as. Aonde, irmãos? Na testa. Tudo que nós falamos, nós pensamos. E ele diz, agora põe no teu pensamento tudo isso. Todo esse ensinamento, põe no teu pensamento. Porque aquilo que você está pensando, você vai sentir isso. E você vai comunicar isso. Põe na tua testa para você comunicar uma palavra de força, uma palavra viva, uma palavra poderosa, que vai levantar o seu filho e vai levar seu filho para estar sentado aonde? Nas regiões celestiais e contemplando os séculos vindouros. E depois ele diz agora, escreve-as no batente das tuas portas. Onde é que é instalado a porta da nossa casa? A porta é instalada onde, irmãos? Nos batentes. A porta é instalada nos batentes, não é? Tem algum marceneiro aqui? Mas todos nós sabemos que a porta é instalada no batente. Esse agora põe nos batentes da tua porta. Irmãos, Jesus disse que ele era a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvo será. Por isso que a Bíblia está dizendo, ponha nos batentes da tua porta. Instala Jesus na tua vida. Instala Jesus na porta da tua vida, no teu coração. Para quê? Para que você tenha a salvação e salvação eterna. Jesus, quando nós chegamos no nosso apartamento, na nossa casa, que fechamos a porta e ficamos do lado de dentro, você fica com medo? Não é lugar seguro. Você vai dormir em paz, porque a porta está fechada. Ninguém vai entrar, nenhum assaltante vai entrar, nenhum criminoso vai chegar ali para fazer algum mal para você. Você está dentro da casa. O que a palavra de Deus está nos ensinando é isso. Ponha Jesus dentro da sua casa, na porta. Ele possa ser a sua proteção. Ele possa ser o seu Senhor. Ele possa ser o seu mestre. Ele possa te proteger. Ele possa te dar segurança que você tanto precisa, que nós tanto precisamos, principalmente nos dias de hoje. E depois ele disse, agora escreve essas coisas no batente das tuas portas e nos portões da tua casa. Nós tivemos o privilégio de ir a Israel. E na casa de cada judeu que nós entrávamos, até nos hotéis, tinha lá o Torá na porta. Mas não é isso que Deus disse para nós fazermos.
Não é para pegar a Bíblia e colocar na porta como proteção, como um amuleto. Não, não é isso. O que Jesus, a palavra de Deus está nos ensinando é que nós devemos colocar Jesus dentro do nosso coração, nas nossas vidas. E eu queria terminar esta palavra desta noite dizendo o seguinte. Eu li uma certa feita, uma história que dizia o seguinte: um homem muito rico, dono de muitas fazendas, dono de muitas propriedades, e aquele homem tinha um único filho, e aquele filho veio a falecer. Depois a esposa faleceu, e ele ficou sozinho. E aquele homem foi adoecendo, e ele disse: bom, eu acho que eu estou desfalecendo, eu estou muito perto de morrer, e eu vou fazer uma coisa. Então ele foi na cozinha da sua mansão, ele tinha uma mansão linda, muito linda, um jardim maravilhoso, e ele tinha muitos empregados dentro daquela mansão. E ele foi lá na cozinha e disse para a cozinheira: olha, amanhã eu quero que você prepare um banquete, como se eu fosse receber os mais nobres amigos. Eu quero um banquete de primeira, a melhor comida, flores, a melhor toalha, a melhor tudo. E a cozinheira disse: tá bom, patrão. E ela preparou um banquete muito gostoso e preparou a sala do banquete com flores, com as melhores toalhas e as cadeiras, tudo muito bonito. E ele disse: agora, chama todos os funcionários da minha mansão, as faxineiras, aquele que cuida do jardim, o chofé que dirige o meu carro, chama todo mundo, as lavadeiras, os funcionários da minha mansão, porque eu quero todos eles neste banquete. E ele teve o cuidado de pôr cada cadeira para cada funcionário. E naquelas cadeiras, ele colocou um envelope com o nome de cada funcionário. E ele colocou debaixo do prato. E quando os funcionários chegaram, já foram começar a querer se servir, ele disse: não, sentem todos vocês aqui. Eu tenho uma palavra para vocês. E os funcionários sentaram, e ele disse: eu quero oferecer esse almoço para vocês, esse banquete para vocês, como prova da minha gratidão pelos anos que vocês me serviram. Eu amo vocês e sou agradecidos por tudo que vocês fizeram. E eu preparei não somente esse banquete, mas eu preparei um presente para vocês. Eu tenho aqui 2 presentes. Um presente está debaixo do seu prato, é um envelope com uma quantia de dinheiro que representa bastante dinheiro para vocês, como prova do meu amor, como prova da minha gratidão pelos anos de trabalho que vocês me deram. E o outro presente é essa Bíblia. É a minha Bíblia. Quem escolher o envelope ou o dinheiro, não pode escolher a Bíblia. E quem escolher a Bíblia, também não pode escolher o envelope com dinheiro. Entenderam? Aí eles todos disseram: entendemos. Eles: vamos começar aqui pelo chofer. Aí ele disse: o que é que você prefere? Qual presente que você prefere? Sou, meu senhor, eu queria muito ficar com sua Bíblia, porque eu sei que o senhor ama muito a sua Bíblia. Mas eu vou ter que ficar com dinheiro, porque na minha casa está precisando, tem algumas necessidades, e esse dinheiro vai fazer bem para a minha família, vai trazer grandes coisas para a minha família, eu vou preferir ficar com dinheiro. Isso ok, não tem problema. É o dinheiro, então pega o seu envelope. E aquele homem pegou o envelope. E foi assim com a cozinheira, e foi assim com as pessoas que estavam lavando as roupas daquela mansão, foi assim com as passadeiras, foi assim com os mordomos, foi assim com todo mundo. E quando chegou, no final, estava lá o jardineiro. E ele perguntou: e você? Qual o presente que você vai preferir? E aquele jardineiro pensou. Ele disse: senhor, eu acho que eu vou preferir ficar com sua Bíblia. Porque todos os dias, quando o senhor vai passear naquele jardim, o senhor vem lá e me agradece tanto, porque eu cultivo realmente aquele jardim com muito amor, tem muitas flores lindas, e depois quando o senhor se senta naquele banquinho, e o senhor começa a ler a sua Bíblia, quanta coisa linda o senhor já me ensinou. Então eu quero ficar com sua Bíblia, para nunca esquecer aquilo que o senhor ensinou na Bíblia. E eu quero ter essa Bíblia comigo. E ele disse: tá bom, querido.
Só que essa Bíblia eu só vou poder lhe dar quando eu morrer. Eu vou deixar um bilhetezinho que deve ser dado essa Bíblia a você. Mas você só vai receber essa Bíblia quando eu morrer. E foram para o banquete, todo mundo se banqueteou. E depois de 4 semanas, aquele homem chegou a falecer. E o advogado daquele homem, que ficou cuidando de todos aqueles bens, ele chegou para o jardineiro e disse, olha, meu senhor disse que quando ele falecesse, essa Bíblia seria sua. E ele me disse que daria todas as diretrizes de que eu ia fazer com a mansão, com as fazendas, com as empresas dele, mas só que ele morreu e não deu tempo de ele me falar o que eu deveria fazer com os bens dele. Mas a Bíblia, eu sei que ele disse para mim que eu deveria dar para você, então está aqui a Bíblia do meu Senhor. E aquele funcionário, aquele jardineiro pegou aquela Bíblia com alegria, chorando, abraçou aquela Bíblia, com muita saudade daquele homem tão precioso, e foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse, eu vou abrir a Bíblia naquele salmo que ele sempre lia para mim, o salmo do pastor. E ele abriu no Salmo 23. E qual foi a surpresa dele? Que quando ele abriu a Bíblia, no Salmo 23, tinha lá um bilhete bem pequenininho. Um envelope pequenininho. E dentro tinha um bilhete. E no bilhete estava escrito assim, aquele que quis ficar com a Bíblia tem direito a ficar com o retrato do filho do dono da Bíblia. E ele pegou, e assinado, e ele pegou aquele bilhete, leu aquilo, e ele foi correndo para o advogado e disse, olha o que eu achei na Bíblia. Eu achei esse bilhete na Bíblia. E o advogado leu e viu que a assinatura era do seu senhor mesmo, do dono daquele quadro, e disse, então vamos lá na sala. A sala principal, estava lá um quadro lindo, um pintado do retrato do filho, por um pintor muito famoso da época, e era um quadro maravilhoso, e valia muito dinheiro o quadro do filho dele. E eles tiraram aquele quadro, e quando eles foram colocar aquele quadro na mão daquele jardineiro, qual foi a surpresa? Tinha um outro envelope atrás do quadro. E aquele advogado pegou aquele envelope, e quando ele abriu aquele envelope, ele viu que ali estava todo o testamento do que ele deveria fazer com os bens daquele homem. E tinha lá um bilhete, aquele que escolheu a Bíblia tem direito ao retrato do filho e tem direito a todas as propriedades do pai. Quando eu li essa história, eu fiquei muito emocionada e eu me lembrei de uma outra história. De uma história que está aqui gravada nesta palavra. A palavra de Deus retrata a pessoa de Jesus Cristo. Tem um retrato de Cristo Jesus nesta palavra. E nesta palavra, o retrato de Cristo nos dá a certeza e a convicção e a salvação de que Ele desceu da glória do Pai, e veio para nós, para nos dar vida e vida em abundância, como o pastor falou no início do culto. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quem recebe o Filho, recebe o Pai. E quem recebe o Filho, recebe as mansões celestiais. Oh, louvado seja o Senhor! Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes a igreja de Jesus Cristo não está vivendo essa vida de abundância, porque não tem o Filho permanentemente no seu coração, porque não tem o Filho tomando conta da sua vida, assentado no trono da sua vida. Quem recebe o Filho, recebe a herança do Pai. Amados, nós somos a noiva de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja amada de Jesus Cristo. E nós estamos vendo pela palavra que o tempo está muito próximo. Jesus está voltando. E Ele vem buscar a sua noiva para levar para as mansões celestiais. Que nós possamos, a cada dia, a cada instante, fazer o que o salmista diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, mas antes tem o seu prazer, na onde? Na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. E aqui tem uma promessa maravilhosa para a igreja, muito grande para a igreja. O homem que teme ao Senhor, que faz isso, tudo que fizer,
prosperará. Mas, irmã Carminha, o Brasil está numa crise tão grande. Você crê nas promessas de Deus? Igreja, vocês creem na promessa de Deus? Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. O homem que não anda pelo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Vamos parar de ouvir muitas mensagens que vêm pela internet, que vêm pelos WhatsApps da vida, que vêm pela televisão, mostrando só derrota para o nosso Brasil. Está determinado pelo Senhor que nós seremos o povo santo do Senhor e o povo próspero do Senhor. O que acontece é que a igreja parece que perdeu seu brilho. Quando a igreja estiver brilhando, quando a igreja sair debaixo da mesa e for lá para o velador, o Brasil será um Brasil diferente, uma nação diferente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração, na nossa mente, e amar a Deus com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todo o nosso corpo. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu não sei, meu irmão, não sei se temos aqui amigos, como você entrou hoje, nesta noite. Mas nesta noite, o Senhor falou ao nosso coração que nós devemos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo e com toda a nossa mente. Eu não sei se você já recebeu a Jesus. Eu não sei se você teve a experiência com Cristo. Você não pode ensinar esse seu filho se você não teve essa experiência com Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não teve essa experiência, que ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida e assentar-se no trono da sua vida, mas que sentiu nesse momento, sentiu que Deus falou ao seu coração e quer dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador pessoal. Levante sua mão onde você estiver. Se há alguém aqui que quer receber Jesus como seu Salvador pessoal, alguém? Eu não vou insistir. Jesus está aqui com toda a sua glória. E Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você quiser aceitar Jesus no seu coração, levante a sua mão. Também, irmãos, Deus colocou no meu coração um desejo de falar ao seu coração, que já recebeu Jesus, que é do Senhor, mas nós estamos finalizando uma conferência de família. Se você entende que é só no altar do Senhor que nós temos a vitória, e você chegou aqui tão preocupado, você chegou aqui tão ansioso, mas você chegou dizendo: Senhor, eu quero algo diferente. E se você quer algo diferente, deixe seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos transformar isso aqui no altar do Senhor. Vamos nos ajoelhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, cuida da minha vida, cuida dos meus filhos, cuida da minha família e derrama uma bênção sobre a minha família, derrama uma bênção sobre mim, unge a minha vida, Senhor, para que eu possa, com autoridade, com a unção do Senhor, poder ensinar aos meus filhos a Tua palavra, poder andar na Tua palavra. Amada Igreja de Jesus Cristo, Deus está querendo nos abençoar com bênçãos inefáveis. E o que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu gosto muito daquele cântico, que até as igrejas pararam de cantar, porque disseram que canta em outros lugares. Mas aquele autor daquela letra: entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Como nós temos encontrado vidas que são de Jesus, mas estão tão feridas por quebras de relacionamento, casais que estão sofrendo porque estão quebrados nos seus relacionamentos. Não há mais amor, não há mais o toque, não há mais o abraço, não há mais aquela palavra amorosa, dócil. Jesus quer curar a sua igreja.
Esse é o tempo onde Jesus disse, a palavra de Deus diz, porque nos últimos tempos eu derramarei o meu Espírito sobre toda a face da terra. Os filhos vão profetizar, os velhos terão visões, todos nós estaremos na presença do Senhor, profetizando dias de vitória, dias de êxito, dias de poder sobre as nossas vidas. Como temos ministrado a pais que têm seus filhos que estão nas drogas, jovens indo para as drogas, jovens que estão sendo empurrados por esses traficantes para o fundo do poço. Mas é lá no fundo do poço que Jesus nos dá o poder. É lá no fundo do poço que Jesus tem o poder para levantar, nos apontar à cruz. Irmãos queridos, igreja preciosa do Senhor, que o nosso alvo seja a cruz de Cristo. Naquela cruz onde Jesus foi morto, ali está estampado o retrato de Cristo. Isaías diz que ele não tinha formosura, ele não tinha parecer. E quando ele estava naquela cruz, não tinha nem aparência humana, era uma bola de carne. Mas foi naquela cruz que ele perdoou os nossos pecados. Foi naquela cruz que nossas feridas foram saradas. Foi naquela cruz que nós fomos libertos das garras de Satanás. E foi naquela cruz que nós fomos sepultados e depois fomos ressuscitados com Ele para vivermos em novidade de vida. Ó igreja, a Americana precisa ouvir essa mensagem. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela dinâmica desta igreja, mas vamos cada vez mais ser profundos na palavra e anunciar nos 4 cantos de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, que a única salvação, a única esperança é Jesus Cristo. Igreja maravilhosa de Jesus, vamos levantar esta bandeira. Não vamos levantar bandeiras de político, mas a bandeira de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. Eu vou pedir para o pastor Olney e para o pastor virem aqui e orarem por essas vidas preciosas do Senhor. Orarem por todos nós, para que nós saiamos daqui como famílias benditas do Senhor. Isaías diz, a promessa de Isaías é que Ele colocará a palavra na nossa boca e nós profetizaremos. E a palavra de Isaías diz, e todos quantos virem, reconhecerão que vocês são e que nós somos famílias benditas do Senhor. A Americana precisa disso. Famílias benditas do Senhor. Então eu vou pedir para o pastor Silmar e o pastor Olney orar por nós nesta noite. Paizinho, nós te agradecemos porque podemos nessa noite, diante da tua palavra, Senhor, ser exortados pela ação do teu Espírito Santo, Deus, em nossos corações. Então, Pai, cheios da tua palavra e tê-las no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, em todo o nosso ser, Pai, toda a nossa vida, nossa casa, Deus, a nossa família, Senhor, todos que estão ao nosso redor, Senhor, sendo influenciados por essa palavra viva, Senhor, em nós. Pai, aqui estão os teus filhos que querem, Deus, diante do Senhor, Pai, não diante de homens, mas diante do Senhor, se posicionar diante de Ti, da Tua palavra e vivê-la com intensidade nas nossas vidas, com profundidade, Senhor. Pai, sonda os nossos corações, Pai, assim como o salmista, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Deus, pelos Teus caminhos, pelos caminhos eternos, Pai. A Tua palavra nos ensina, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, que as famílias estejam estabelecidas sobre a rocha, e o Senhor é a rocha, o Teu Filho amado Jesus é a rocha. Senhor, verdadeiramente as nossas casas e lares, Deus, firmados, edificados sobre a rocha, Senhor, porque assim pode, Deus, soprar os ventos, combater a correnteza, Senhor, sobre as casas, e elas não ruirão, não cairão, porque estão firmadas, edificadas em Ti, Jesus. Pai, sonda cada vida, o Senhor sabe, Deus, o que cada qual tem clamado e pedido diante do Senhor, Deus, e nós pedimos a Tua intervenção e a manifestação do Teu poder sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada circunstância desta noite, agora diante do Teu trono de graça.
Tu és poderoso para tanto, Deus. Então, Deus, sopra sobre esse teu povo, Deus. Sopra sobre estas famílias, Deus, e opera milagres em nome de Jesus. Pai, aqui estão crianças, adolescentes, jovens, aqui estão adultos, anciãos. No teu altar estão famílias, casais, namorados, porque creem, Senhor, que a tua palavra, ela é poderosa para fazer Cristo Jesus real em nossas experiências, Senhor. Sim, meu Deus, tu és maravilhoso. Esses corações estão por inteiros no teu altar. Nossos dias estão ameaçando as famílias. A família está sendo objeto de conspiração. Sim, Senhor. Há um complô contra a família. Mas esses que aqui estão, esta igreja gloriosa de Jesus, todos nós, nesse momento, reafirmamos que só o Senhor é Deus, que foi o Senhor quem projetou e instituiu a família, que o Senhor abençoa a família, que o Senhor faz com que sejamos bem-aventurados, mais do que felizes, com Cristo em nossos corações, em nossos caminhos, em nosso casamento, em nosso lar. Que a tua palavra continue sendo para nós princípios de vida. Que a tua palavra, Senhor, continue sendo para cada família aqui presente aquela lâmpada para os pés, aquela luz para o caminho. Nós te louvamos pela Igreja Batista Aliança. Nós te louvamos, Senhor, porque não apenas em maio, mas em cada dia, a liderança espiritual desta igreja insiste em abençoar as famílias que a compõem. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Silmar, pela vida da liderança desta igreja, pelas famílias que a compõem. E mais uma vez, Senhor, abençoa todos esses que estão no teu altar, certos de que o Senhor existe e és o galardoador daqueles que te amam de todo o coração, de toda a alma, com todo o corpo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que a graça de Jesus Cristo, a cada manhã, esteja cobrindo cada mãe, cada pai, com a sabedoria do Senhor. Deus abençoe, queridos.